Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Desenrola SMS. E antes da gente começar, quero de novo falar sobre essa galera que está passando aqui na nossa telinha, né, na nossa TV. Vocês vão ver durante o episódio, então, algumas marcas passando ali. E essa é uma oportunidade para você anunciar a sua marca também. Então, a gente tem essa oportunidade, né, de passar aqui na nossa telinha. E, além disso, né, outras formas de divulgação também via Instagram, enfim. Mas aí, se vocês tiverem interesse, nos peçam o Media Kit, a gente manda direitinho, né, para vocês verem como é que funciona bem certinho. E uma outra coisa é que no final do episódio vai ter um sorteio para quem, né, para quem estiver assistindo, para quem estiver participando. Então fiquem até o final para ver qual vai ser o nosso sorteio de hoje. Isso aí, pessoal. Então estamos aqui no nosso 7º episódio, né? Quem diria, já estamos no 7º. Né? Pensei que o pessoal não ia aguentar depois do primeiro, a gente já está no 7º, né? E a gente segue. Aí, pessoal, então eu sou o Yuri. Para quem já nos acompanha, né, para quem já me conhece e para quem não conhece, não está perdendo nada até agora. Mas, né, espero aí que a gente possa estabelecer uma boa conexão com vocês, que a gente possa trazer assuntos pertinentes aí para vocês que são da área, para vocês que estão começando na área, que são estudantes, que são trabalhadores da área, que são curiosos também, né? Então a gente pode, desde já, trazer para vocês qual vai ser o nosso assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo dentro da área de segurança e saúde ocupacional. E eu gosto de dizer que essa área ela é um ganho, ela é um investimento, ela é algo que faz toda a diferença no nosso dia a dia, na cultura das nossas organizações, que é a área de treinamentos, formação de lideranças, referências e cultura organizacional. A Deise vai apresentar agora, então, o nosso convidado especial de hoje. Eu tive que dar uma resumida aqui, porque o currículo dele dava 5 páginas, a gente ia perder 20 minutos só na apresentação, então, resumindo aqui, né, ele é engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, mestre de engenharia de produção, consultor de treinamento e desenvolvimento com foco comportamental em segurança do trabalho e gestão de pessoas, e é professor, é o Alexandre Eberni. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Tudo bem, Deise? Obrigado, né? Agradeço. Yuri, também agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Quem está nos ouvindo também, que a gente possa levar. Eu sempre costumo dizer que a gente falar de segurança do trabalho é a gente dar a oportunidade de alguém repensar uma determinada atitude. Repensando esta atitude, a gente pode estar fazendo com que essa pessoa evite uma situação ruim. Então, um espaço como o de vocês aqui, que vai levar informação para pessoas, que vão poder refletir sobre o que a gente está falando e, eventualmente, vai ter lá uma tomada de decisão. E, normalmente, quando a gente vai fazer algo errado, a gente pensa, né? Poxa vida, faço ou não faço? Corto ou não corto? Subo ou não subo? Aquele é o momento mais importante que a gente vai usar aquilo que a gente tem. Verdade. Que a gente teve na nossa educação, que a gente teve na nossa formação e nas nossas experiências vividas. Tu sabe, Alexandre, tu tocaste num ponto bem importante. Eu costumo dizer isso, não com essas palavras, mas eu sempre falo pro pessoal no treinamento, aula, enfim, né, eu trabalho como docente também, assim como você. Pessoal, confie nesse sexto sentido de vocês. Quando você... Aquela desconfiança, assim... Tem alguma coisa errada? Normalmente tem. Normalmente ela tá acusando pra gente, né, que aquilo ali tem alguma coisa errada, né? É o pausar, processar lá e prosseguir, que a gente costuma usar os 3 P's na área de segurança, né? Que quando dá esse estalinho assim, tipo, cara, para e processa, pensa no que tu tá fazendo ali, porque normalmente, né, a gente tá tão automático e esse estalinho parece que é um sexto sentido, é uma coisa inexplicável, assim. A gente tem isso no nosso dia a dia também, no trabalho não é diferente, né? E legal esse teu ponto de vista, né? Que essa questão da conversa sobre segurança do trabalho, ela pode ser um momento de reflexão, de repensar, né? Dá uma virada de chave ali, né? Verdade. Eu costumo dizer que a vida dá sinais, né? É uma outra forma da gente pensar também. A vida dá sinais. Para quem já foi meu aluno, né? Se tiver alguém ouvindo a nossa conversa aqui que já foi meu aluno, eu costumo falar muito da rádio da segurança. Né? Interessante que a gente está no momento que a gente está fazendo uma gravação aqui, enfim, mas eu costumo falar muito da rádio da segurança. Por que eu falo na rádio da segurança?
Agora, aqui, onde a gente está, nesse momento, tem várias ondas de rádio chegando até nós. Várias frequências estão chegando até nós. Quais a gente está ouvindo? Se a gente tiver o rádio, aquelas nas quais a gente sintonizar a frequência. Então, eu costumo comparar muito isso. Eu costumo dizer o seguinte, você tem que estar sintonizado na rádio da segurança. O que significa isso nessa analogia que eu trago muito para os meus alunos? Você vai passar por um determinado local, a informação está lá, mas você só vai decodificar ela se você estiver sintonizado na frequência. Ela está chegando até você. Assim como nós aqui estamos, e qualquer um dos nossos ouvintes está. Onde estiver agora, tem uma onda de rádio chegando. Se ele tiver um rádio ali, ele for girando lá as frequências, ele vai conectando. A informação está ali. Ele só vai receber ela e só vai decodificar se estiver sintonizado na frequência correta. Então, eu uso muito isso, né? Eu digo, sintonizem na frequência da segurança, porque neste momento que vocês estiverem sintonizados, a informação que está no ambiente, você está decodificando e aí você pode agir. Se você não estiver sintonizado na frequência, o sinal está lá, mas você não vai decodificar. E não vai conseguir trabalhar aquela informação que chegou até você. Agora eu imagino que tu trabalhes muito nessas formações de equipe justamente isso, assim, né? E é aquela coisa de tu dizer assim, tu tá fornecendo a informação, as pessoas sabem o que fazer, mas aí eu fico me perguntando às vezes, né, como que a gente ativa isso para a pessoa sintonizar, né? Como que a gente faz esse gatilho, assim, sabe? Porque realmente, assim... Essa semana, agora, nas últimas semanas, aí tô participando de um grande evento lá no local onde eu trabalho, um grande evento de uma parada de manutenção, na verdade, envolvendo 5, 6 mil pessoas. E aí eu passei também, dei uma série de treinamentos lá, o pessoal que vai entrar. E a gente sente justamente isso. Parece que tu tá ali emitindo, né, essas ondas e o pessoal, alguns, né, alguns... Sim. E tu percebe isso quando tu aplica qualquer ferramenta de avaliação, tu percebe assim que aquilo que tu pensou que realmente, não, me preparei, cara. Eu peço que o pessoal não estava aberto, não estava sintonizando, né? Essa sensação, né, Yuri, quando acontece, ela é muito ruim, né? Porque a gente se questiona o que eu posso fazer melhor e como eu devo fazer para acessar. Até trazer um pouquinho, né, da minha experiência nisso. A minha grande escola, eu tive algumas passagens de segurança em diferentes áreas, em diferentes empresas, mas a minha grande escola foi o setor elétrico. E no setor elétrico, eu tive a oportunidade de, antes da formação de segurança do trabalho, ser gestor de pessoas que adentravam em subestação, faziam trabalhos dentro de área de risco. E ali foi que eu comecei a entender a importância da gente realmente conseguir fazer com que as pessoas entendam que aquilo ali não é para a organização. Aquilo ali é para realmente garantir que a pessoa vai voltar bem para casa. Sim. E aí, passado um tempo, né? E aí a carreira da gente vai mudando, vai mexendo. Eu me interessei pela área de segurança, fiz a engenharia de segurança do trabalho. E num determinado momento, então, eu fui ser responsável pela universidade corporativa. Fui ser responsável pela formação de pessoas. E aí, claro que entrou, né, como um dos carros fortes dentro de um setor de distribuição de energia, a formação técnica, a formação dos eletricistas. E aí uma característica que tem em outras atividades, mas nessa fica muito latente, é que este cara, depois que ele recebe uma formação, ele está habilitado a pegar uma caminhonete com uma escada, com um cesto e colocar a mão, subir num poste e colocar a mão numa rede. Aí começa a vir tudo aquilo que a gente fala de segurança do trabalho. Mas ele tem que ter a ANR, ele tem que ter o conhecimento técnico. Claro que sim. Se ele não tiver essa base técnica, no caso do eletricista e outras atividades também, ele se mata. Literalmente ele se mata, né? Sim. Agora, o que garante que o conhecimento técnico vai fazer que ele efetivamente, que essa é a preocupação que você trouxe, né, Yuri, que eu acho que eu acho que assim, é onde todos nós da área de segurança estamos buscando, que é o que a gente quer. Porque o conhecimento técnico, a gente muitas vezes vai conseguir fazer ele ter. E a gente vai olhar os acidentes, muitos deles acontecem por condição insegura, por um comportamento inseguro, mas vamos lá, é uma tomada de decisão. Muitas vezes isso está atrelado àquele momento que a gente falou agora há pouco, né? Do faço ou não faço, subo ou não subo, termino ou não termino.
né? E aí, o eletricista, isso para mim era muito claro. E ele vai fazer uma atividade fora de uma planta. Querendo ou não, se eu estou dentro de uma indústria, de um galpão, e eu tive a experiência também de ser gestor de uma área de saúde, segurança e meio ambiente na indústria automotiva, querendo ou não, tu tem o colega do lado, tu tem pessoas passando, teu líder está próximo, existe um ambiente com mais pessoas. O eletricista pegava a caminhonete, daqui a pouco ia fazer uma manutenção numa rede, numa fazenda. Verdade, não tem ninguém vendo. Aí, o conhecimento técnico por si só, ele precisa estar atrelado a garantir que a pessoa vá cumprir o procedimento. Aí, agora a gente entrou no ponto. Como é que eu faço isso, né? Quando o cara tiver essa resposta, 100% de efetividade, esse cara tá rico, né? O que a gente tem hoje é o que a gente pode trabalhar. E eu vou trazer muito do que aconteceu comigo. Eu já era engenheiro e eu não tinha a segurança forte para mim. Eu me formei em engenharia, a disciplina que eu tive de saúde e segurança na época era algo que eu estava preocupado. E a maioria dos engenheiros dos técnicos, não, eu tenho que saber calcular, eu tenho que saber fazer o projeto, eu tenho que saber... A gente não está preparado e a formação não é forte nessa área. Sim, acho que na engenharia mesmo tem uma disciplina ou duas. Sim, uma só. Na minha foi uma só. A minha foi uma ou duas, cara. Uma coisa assim. Aí a gente se depara com a liderança, a gente se depara com o risco, e aí as coisas começam a aparecer para nós de uma outra forma. O que aconteceu comigo? Eu percebi isso no decorrer do meu caminho e eu tive a sorte de participar, de ter acesso a uma empresa que tinha a segurança como um valor. Eu tive a sorte, porque hoje, como consultor, eu entro em empresas que não entendem isso. Eu digo, que sorte que eu tive de ter trabalhado numa empresa na qual levava isso efetivamente como um valor na tomada de decisão. Sabe que uma coisa que o Alexandre falou que eu acho interessante, né? Tu usaste uma palavra que eu gosto muito de fazer relação com a segurança, que é valor. Tem um raciocínio que eu já ouvi que eu achei bem interessante, né? Que a gente pergunta para as pessoas, segurança para ti é prioridade ou é valor? Perfeito. Né? E aí, normalmente, as pessoas falam, não, é uma prioridade. É uma prioridade, não, segurança aqui é uma prioridade. Mas o conceito de prioridade é algo que muda no tempo. Pode mudar. Hoje a minha prioridade é comprar uma casa na praia. Amanhã a minha prioridade é comprar um carro. Amanhã a minha prioridade... Daqui a pouco, a minha prioridade é comprar um carro. Exato. Mas se alguém ficar doente, qual é a prioridade? Problema de saúde, tratar o problema de saúde. Então, quando a gente realmente consegue entender que não existe prioridade maior que a segurança. Então, a segurança ela tem que ser um valor, né? Ela tem que estar enraizado na cultura organizacional daquela empresa, né? Perfeito, Yuri. Essa é uma das coisas que eu trabalho muito forte, né, nos treinamentos que eu dou, em especial falando para líderes. Até porque, a gente falou agora de cultura, que é outro tema que eu gosto muito e que eu abordo muito nos treinamentos. A cultura vem em cima... Tem uma definição que eu uso nos meus treinamentos, porque a gente começa a buscar, né, literatura, a gente começa a encontrar várias. Tem uma que eu gosto muito. Cultura é um conjunto de regras e normas aceitas e cumpridas por todo um grupo. Legal. Legal. Quando a gente olha isso, a gente entende o seguinte: a cultura muda o meu comportamento. E isso é muito fácil de ver, falando de segurança do trabalho. Se eu entro num local onde todos estão trabalhando, vim trabalhar meu primeiro dia hoje, todos estão trabalhando com os devidos EPIs, com os devidos cuidados, ninguém se coloca a fazer algo inseguro, como é que eu me sinto? Se eu cheguei lá, vamos falar da construção civil, eu cheguei lá com as minhas havaianas, né, a minha bermudinha, e era assim que eu trabalhava em outros locais. Eu olho aquilo e digo, opa, aqui é diferente. Vou ter que me ajustar. Conformidade social, né? Me ajustar à conformidade social. E o contrário também é verdadeiro. Sim. E o contrário também é verdadeiro. Então, essa questão da cultura ela é extremamente importante, porque ela guia o nosso comportamento. Eu tenho alguns vídeos que eu uso nos treinamentos, aí as pessoas dão risada, alguns até dizem, eu não faria isso. Só que a gente se sente constrangido. Ninguém quer ficar fora do grupo, né? Ninguém quer ficar fora do grupo. Sim. A gente, eu costumo usar o exemplo também quando eu trabalho essa parte de conformidade social. A gente está falando aqui, né? A gente está em Porto Alegre, né, nesse momento, né? E a gente tem um experimento, né? Que dá pra gente fazer, por exemplo, vai pra Serra Gaúcha aqui, vai pra Gramado.
Tu sai daqui, o pessoal, ninguém para numa faixa de pedestre. Faixa de pedestre. O CTB é o mesmo. Em Porto Alegre e em Gramado, né? Que é também. Brasília, Sim. Belém do Pará, qualquer lugar, o CTB é o mesmo, é o Código de Trânsito Brasileiro. Todo mundo, em tese, deveria parar para pedestre na faixa. Porto Alegre, se tu botar o pé na faixa, Deus o livre, né? Leva o pé, tênis. Já era. E se parar, o de trás bate. E se parar, o de trás bate, ainda xingo da frente porque parou na faixa. Né? E a gente vive essa loucura aqui, né, nos grandes centros. Mas aí tu vai para Gramado. Passou o pórtico de Gramado, tu acaba... Teu comportamento muda. Teu comportamento muda. Tu É, fica mais outra fino, pessoa. né? A direção que tu pegava assim, tu começa a pegar, né? Você começa a sentir aquele ar geladinho, né? Mas... E eu não sei o que acontece, mas realmente, a conformidade social, tu vê todo mundo parando na faixa de pedestre. E aí tu te obriga a fazer parte daquilo, né? Esse tema ele é fantástico porque ele afeta diretamente a segurança. Né? Tudo isso que a gente está falando aqui. Tem um dos vídeos que eu abordo em alguns treinamentos que ele traz a situação de uma simulação de incêndio. Não sei se vocês já viram esse vídeo, mas ele aborda uma simulação de incêndio, né? Para quem está nos ouvindo e talvez não conheça. E as pessoas colocam, então, fumaça em um alarme, né? E colocam uma única pessoa sozinha dentro da sala. Quando a pessoa está ali dentro de uma sala, sozinha, vê a fumaça, vê o alarme, ela sai. Algumas até nesse teste saem deixando as suas coisas ali realmente porque querem ir para um local seguro. Quando eles fazem esse mesmo experimento, botando fumaça e botando o alarme, mas uma sala cheia de pessoas que estão combinadas e que sabem que é uma simulação, o grupo faz com que essa pessoa se sinta constrangida disso aí, que é a conformidade social. A gente está num grupo, a gente quer ser aceito e para ser aceito a gente cumpre as regras do grupo. Ponto fundamental nisso. Isso são as nossas tomadas de decisão dentro do grupo. Como é que isso funciona dentro das organizações? Aí agora começa, né? Cada empresa tem a sua cultura. O que é a sua cultura? Seu conjunto de regras e normas aceitas e cumpridas por todos. Então vamos lá. Se tem um determinado momento e a minha produção está atrasada, qual é o conjunto de regras e normas aceitas e cumpridas por todos nós dentro de uma organização? Muda de organização para organização. E quem dá este toque, quem dá este ritmo? É a liderança. Alta gestão. Aqui começa o ponto, né? Quando eu entro nas empresas, muitas vezes eu sou chamado pelo pessoal de recursos humanos ou pela área de segurança mesmo. E eles pedem muito. Uma das coisas que eu mais ouço, nos ajuda a mostrar que a segurança da empresa não é da área de segurança. Sim. Né? Por quê? O que significa isso? Muitas vezes os líderes delargam, eu digo delargam, né? Não é delegam, né? Delargam essa segurança para a área de segurança. E o que acontece, né? E aí uma coisa importante para quem está nos ouvindo, e talvez as pessoas mais, se tem alguém mais júnior, né? Lembrem que no caso de uma situação crítica, e aí vamos pensar alguma coisa na linha de um acidente fatal, quem foi que autorizou o trabalho acontecer? Né? Então, muitas vezes, esse delargar para a área de segurança, eu estou deixando uma responsabilidade que é minha na mão de outro, que não tem como estar todos os momentos em todos os lugares, mas, eventualmente, quem vai responder esse processo crime sou eu. Sim. Não será, muitas vezes, dependendo. Claro que as empresas mudam, têm diferentes estruturas, têm diferentes formas de trabalho, mas... Toma muito cuidado, e isso é que eu falo para os líderes, né? Tome muito cuidado com isso, porque se você delarga, a responsabilidade depois volta para você. Um exemplo que eu costumo usar para deixar mais lúdico, né? E não deixar tão pesado o assunto, eu costumo dizer o seguinte: numa empresa, se alguém estiver chorando, o que você faz? Eu vou passar reto, né? Isso é problema de pessoas, problemas é gente, gestão, RH. Se tá chorando, que o pessoal do RH que vai lá cuidar, eu não tenho nada a ver com isso. Claro que não, né, pessoal? Mas a gente faz isso com segurança. A gente vê a pessoa fazendo algo errado e diz assim, depois o técnico de segurança que passe aqui. Não é minha responsabilidade, né? Não é minha responsabilidade. E aí, nessa analogia que eu gosto de fazer de RH e área de segurança, a gente tem que lembrar o seguinte: segurança e RH são áreas de apoio. Não são áreas fim. Né? Da mesma forma que o RH te dá suporte para ajudar a ver salário, te dá suporte para ver o ticket, o pagamento, a folha, a cultura,
na área de segurança, exatamente dá suporte para ajudar que você, líder, tenha segurança com a sua equipe. Sim. E nessas tomadas de decisão que vão acontecendo, né, ao natural, você está dizendo para a sua equipe. Aí um outro ponto interessante, né, que eu acho legal trazer também, que eu trago muito nos treinamentos eu nunca vi nenhum líder chamar a sua equipe e dizer, pessoal, olha só, tem esse tal desse negócio de segurança aí, mas para a gente garantir a produção, não tem problema se alguém perder um dedo, uma mão, eventualmente até pode acontecer dentro do processo alguém morrer, mas isso faz parte da entrega. Nenhum líder fala isso. Verdade. Mas nas suas tomadas de decisão, muitas vezes, tem líderes que estão gritando isso. Uhum. É o que ele demonstra, É o que ele demonstra. Né? Teve uma vez, Alexandre, desculpa, deixa eu te interromper. Pode. Teve uma vez, cara, que eu tinha um líder que eu era o encarregado de produção. E ele tinha essa característica de não verbalizava, mas a gente via que pelo comportamento dele era na testa, assim, tipo. E eu realmente, assim, eu não sabia mais o que fazer com o cara, né? Isso faz pouco tempo agora. Uhum. E aí chegou um dia, né, que, enfim, eu tomei uma pancada por causa, né, porque o cliente veio e disse, cara, essa tua liderança aí não dá, cara, dá um jeito. E eu chamei ele numa sala, falei, cara, vem cá. Pedi advertência, chamei o cara do RH junto. E ele não queria e fez um auê. E daí, como tu mesmo disseste, para tentar ver se abria, falei, cara, olha só, tu fez isso, aquilo outro. Ele, mas é que tinha que fazer, porque eu não sei o quê, porque eu trabalho. Falei, eu só quero que tu me responda uma coisa. Se o teu filho tivesse na tua equipe, tu trabalharia dessa forma igual? Acho que deu assim um silêncio ensurdecedor. Né? Não sei o que me veio na hora que me veio isso, porque normalmente a gente tem um cuidado, né? Com o filho, né? Tu bota numa bolha, numa redoma e tu não deixa. E aqui, sei lá, me deu um estalo naquela hora. Eu acho que eu tinha conversado alguma coisa com outro colega engenheiro meu, ele tinha feito uma referência a isso. E aquele cara, ele ficou uns 10 segundos assim. E ele parou, ele respondeu. Aí ele, pô, daí tu quebra, o cara brincou, alguma coisa assim, daí tu quebra o cara, né? E aí ele veio, assim. Beliscou e doeu. Ele deu uma recuada. Assim, claro, era dele aquilo, né? Sim. Mas ele deu uma melhorada, assim, ele deu uma, sabe? Uma... Sim, mas eu acho que é justamente esse o ponto, assim, né? A gente, em organizações maiores, a gente tem essa sorte, né? Como tu falaste antes, de ter uma estrutura e tal, que às vezes apoia, enfim. E se em empresas grandes isso já acontece, Sim. Imagina quem trabalha em empresa pequena, né? Empresas que não têm essa cultura. E é interessante, assim, porque a gente costuma mencionar a cultura em níveis, né? E o nível da interdependência que a gente fala, que é o cuidar de mim e do outro, né? É o que a gente quer, né? O que a gente espera, assim. Mas aí, acho que a pergunta que não quer calar é como a gente começa, né? Por onde a gente começa numa organização em que a gente tá no nível mais baixo da cultura, assim, né? Essa pergunta ela é muito boa, Daisy, porque quando eu estou começando algum trabalho em alguma organização, a primeira coisa que eu preciso fazer é testar isso, né? Entender o seguinte, que nível está. Por exemplo, né, deixando eu dar um exemplo assim que vai deixar claro onde é que eu estou querendo chegar. Se tu chegar numa empresa que está nesse nível bem básico e a primeira coisa que você fala para um líder é, você sabia que você pode responder um processo crime se algum desses caras aqui vier morrer nessa máquina? A máquina não está adequada. Ele não tem recurso para fazer aquilo ali ficar adequado, pelo menos não num curto prazo. Neste momento, eu que estou chegando lá, eu ajudei? Pois é. Eu gerei um medo e aí as pessoas vão dizer assim, eu tenho que sair daqui. Sim. Ao invés de pensar, eu não vou conseguir corrigir. Então, vamos lá. Você falou do nível, né? Cada empresa está num seu momento. O que eu entendo, como eu sou um cara externo, que tive a oportunidade de ver algumas coisas funcionando bem, eu preciso fazer com que essa empresa suba um degrau, 2, 3, dependendo do tamanho do projeto. Mas eu tenho que pensar que ela tem que mirar lá na frente. Mas existe um caminho para isso. Se você chegar numa empresa que está lá embaixo, né, no reativo dessa escala, né, e você começar a trazer coisas do interdependente, você não está ajudando.
Não vai funcionar, né? Tu tá pulando degrau, Tá né? pulando etapas. A tendência é que tu caia, né? É isso. Não vai conseguir Aí o que vai acontecer? O teu trabalho possivelmente não vai ter continuidade, porque você assustou e você não ajudou. E o que é pior, você não ajudou. Né? Sim. Você não ajudou, Só você gerou medo. É. Você gerou medo. Aí o medo é outra coisa interessante. A gente está falando de cultura, medo é outra coisa interessante para a gente abordar aqui. A gente está falando de cultura e falou a palavra medo apareceu. Eu gosto muito de fazer essa abordagem. Porque o medo está muito relacionado à questão da segurança psicológica. Né? Do livro A Organização Sem Medo, da Amy Edmondson, né? Que é um livro que também eu abordo muito nos treinamentos. Por quê? Organizações que têm medo não têm trocas. Não tem trocas, não tem aprendizado, não tem crescimento, não tem inovação. E essa questão do medo, então, ela é extremamente interessante. Se eu, por exemplo, Yuri, te der um feedback e você me der aquele coice, né? Com quem tempo você que tá falando, o que tu imaginou e tal, o que aconteceu nesse momento? Eu comecei a ficar com medo de levar uma informação pro Yuri. Se eu tô com medo, e medo, leia-se aqui, muitas vezes quando a gente usa a palavra medo, dá uma coisa assim, uma conotação. Medo é uma insegurança. Se eu tenho insegurança de te dizer algo, eu tô com medo. É uma barreira. É uma barreira. No momento que eu tenho este medo, eu não vou te falar mais. E essa informação não vai chegar. Isso vale para toda organização. Pelo livro da Organização Sem Medo, da Amy Edmondson, tem inclusive o case lá da Volkswagen, enfim, tem coisas bem interessantes, mas aí a gente foge um pouquinho. Eu quero trazer o tema, essa abordagem para a segurança do trabalho. A partir do momento que eu começo a não ter trocas, as pessoas se sentem inseguras de dar feedback um para o outro, inclusive de segurança, e aqui o foco é esse, mas, de novo, né, isso cresce muito mais, a gente está perdendo oportunidades de aprendizado e de melhorar aquilo que a gente não está fazendo bem. Então, voltar para o conceito de cultura, né? Conjunto de regras e normas aceitas e cumpridas por todos. Se eu aceito o feedback, porque dar feedback, muitas vezes as pessoas dizem, não, a gente tem que dar feedback. Eu adoro dar, mas eu não estou aberto para ouvir, né? E aí são as questões, olha que interessante o quanto isso entra na cultura da organização via liderança. Eu vou contar uma história assim, real, né? Porque aí quando a gente traz isso acontecendo, isso é muito bacana. São Paulo, uma vez a S Eletropaulo foi fazer uma inauguração de uma rede subterrânea. E então estava lá, prefeitura, prefeito e tal, representantes da localidade e tal, né? E num determinado momento, um dos diretores da empresa olhou aquilo achando maravilhoso, né? E disse, quero ver como é que tá lá, como é que é, né? Um troço ali aberto para o pessoal olhar, isolado e tal. E ele foi se aproximando. E o eletricista disse, o senhor não me leva mal, né? Mas o senhor não tem a formação, né? O senhor não está com os equipamentos adequados e o senhor não vai poder entrar lá. Dependendo do líder, o que ele faz... Com quem tu pensa que tu tá falando? Eu que autorizei essa obra de tantos milhões? Pelo contrário, ele disse assim, muito obrigado. Neste momento, você está trazendo para mim uma informação de risco que eu desconheço e, no fim, isso tomou uma proporção que acabou sendo divulgada dentro da organização, essa postura da alta liderança. Olha que interessante, quando a gente está falando da liderança pelo exemplo. Se um diretor agradeceu o eletricista por ele não ter deixado ele adentrar numa área de risco, o que sobra para um gerente, para um coordenador, para um supervisor, para um encarregado, para um colega de trabalho dizer com quem tu pensa que tu tá falando? Meio que obriga todos os outros a se comportar da mesma forma ou melhor. Se a referência maior, né? Referência. Então, esse é o ponto, né? Porque quando a gente fala muito sobre cultura, sobre exemplo, isso é top-down, né? Não tem como a gente fazer segurança de baixo para cima. Não existe. Não existe isso. Né? Não existe. É uma pirâmide que não se sustenta. Sim. Pode falar, desculpa. Não, eu ia perguntar justamente como é que tu faz para mensurar essa segurança quando tu chega, assim, né? Porque tu tá vindo de fora, né? Tu não convive ali, porque quem trabalha na organização sabe qual é o nível de segurança que tem ali, né? Mas quando tu não tá ali para ver e tal, como é que faz para mensurar isso? O pessoal da área de segurança sabe, né? O pessoal da área de segurança vive isso, né? Então,
Esses são os mais fáceis. Às vezes o RH até... E aí, de novo, isso não é estanque, né? Mas, assim, a conversa. Uma vez eu me lembro de uma situação que eu fui chamado para uma empresa para fazer uma palestra, simplesmente uma palestra. Nós vamos sair em férias coletivas e a gente quer agendar uma palestra de retorno para segurança. Eu disse, que legal, que bacana e tal. Aí eu comecei a conversar. Deixa eu entender como é que funciona e tal, como é que foram os acidentes de vocês, tal, só para eu entender, pegar aqui... E aí, na conversa, eu comecei a perceber, esse buraco é muito mais embaixo, né? Eles estavam comentando o seguinte, não, porque a operação. E eu digo, e como é que funciona a liderança? Como é que é essa... E aí, aos pouquinhos, algumas informações-chave começam a aparecer, né? Aí eu disse assim, pessoal, olha só, eu faço a palestra, né? É uma sensibilização, mas... eu estou entendendo que aqui vocês precisam trabalhar mais, é a liderança. Em cima do que? Você disse isso, você comentou aquilo, né? Tal. Aí eu comecei a pontuar para eles que o problema não estava na operação. Ele era um reflexo da liderança. E tu sabe que foi interessante? Essa empresa, a gente fez um trabalho, né? Está fazendo ainda, e teve um momento muito, para mim, assim, muito claro do que eu estava falando se materializando, que num determinado momento eu estava tentando fazer os líderes falar, porque o treinamento ele tem muito isso, né? O treinamento, para ele ser eficiente, assim, para ele conseguir fazer com que a pessoa realmente comece a internalizar, ele tem que gerar reflexões, e as reflexões vêm a partir do momento que você cutuca, mas quando ele se coloca para falar, aquilo ali está sendo trabalhado na mente dele, aquilo ali começa a fazer sentido para ele, os princípios de andragogia, enfim, tem que estar relacionado ao dia a dia dele, né, e tal, aquilo ali tem que fazer sentido. E num determinado momento eles não estavam vindo para o jogo, eu digo assim, eu preciso fazer esse pessoal falar, eu preciso fazer que eles digam o que acontece no dia a dia deles, porque aí eu começo a trazer a teoria e começo a amarrar com o que eles estão dizendo. E estava difícil, estava difícil. Num determinado momento, o assunto veio lá, os diálogos de segurança. E aí um deles falou, pois é, Alexandre, mas aí é o seguinte, aí já botando, né, na operação, mas eles não participam durante os diálogos. A tua próxima pergunta foi, tu tava onde? Aí foi que eu disse assim, pessoal, nesse momento o engenheiro se transformou num psicólogo, né? E agora eu vou fazer uma avaliação de vocês aqui, que é o seguinte, olha o que você acabou de dizer. Aí eu toquei eles. Olha o que você acabou de dizer, que eles não participam e que isso é ruim pro momento do diálogo, né? O que está acontecendo nessa sala aqui? Vocês estão percebendo que eu estou chamando vocês para o jogo faz um tempão e eu estou com uma dificuldade de fazer vocês participarem? Vocês estão percebendo que eles, na verdade, nada mais são do que um reflexo da forma com que vocês tratam e debatem segurança? A partir daquele momento, parece que assim, ó, o pessoal entendeu o que estava acontecendo. Virou a chave. Virou a chave. Legal. E a partir dali que a gente começou a abrir mais. Olha. Mas é interessante, né? E aí, claro, né? Eu agradeço aí, até estando aqui conversando com você, eu agradeço a minha esposa, que ela me ajudou muito nisso, né? Porque eu sou casado com uma psicóloga que me ajudou muito a entender justamente isso. A gente acaba tendo muita necessidade desse aprendizado quando a gente entra no mundo da liderança, do mundo de gestão de pessoas, que é conhecer gente, e no mundo da segurança. Porque se a gente não conhecer de pessoas na segurança, e é uma tendência muito forte, né? Nós técnicos, de uma forma geral, técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, a gente tem uma tendência muito forte de entender que o processo, a máquina adequada, o que é uma verdade, e tem que ser colocada muita energia nisso. De forma nenhuma, não seria irresponsável de dizer que não. Mas precisa andar junto, nem mais, nem menos, nem na frente, nem atrás. Andar junto. A questão de fazer com que as pessoas entendam os processos. E aí, outro exemplo que eu gosto muito de usar em treinamento, né, para fazer as pessoas entenderem isso, é o seguinte. Eu estou numa sala, né, de formação e eu pergunto, pessoal, alguém aqui se sente confortável de levantar a mão e me dizer eu nunca andei acima de uma velocidade máxima permitida em alguma via? Por óbvio, fica todo mundo com a mãozinha baixa, aquela sensação, né, desconfortável. Aí eu digo, olha só, então conhecer o procedimento, conhecer a regra, não garante que a gente cumpra. O que a gente precisa fazer primeiro? E aí que eu acho que a gente inverte, quando a gente fala de treinamento, a gente inverte a ordem. A gente primeiro diz como e quer que o cara faça. O que eu quero fazer, o que eu costumo tentar fazer é o seguinte, primeiro você tem que entender que você tem que estar com segurança, que você quer chegar bem.
Agora você vai ver como é que você faz. Como tu faz. Uhum, O processo verdade, é inverso, na verdade, né? Verdade. Porque tu fica tentando o tempo todo, né? De um modo geral. Como, até aquele momento ele não se convenceu que aquilo ali é pra ele, não é pra organização, não é pra empresa, Você né? quer chegar bem numa viagem? Quer. Agora você vai lá e cuida da velocidade máxima da via. Verdade. A ordem é outra. Aí aquilo começa a baita fazer sacada. sentido. Aí aquilo começa Legal, a fazer assim, sentido. Baita legal. sacada, acho que pro pessoal de casa também, assim, né? É pra anotar no caderninho mesmo isso. Acabaste de gerar em mim aquilo que tu falou que era o teu objetivo. Reflexão para uma mudança. Para repensar a forma de vender esse produto que é a segurança, né? Que é o nosso principal produto, né? Que a gente comercializa, a segurança, é a melhor forma de vender. Sim. Pode ser desse jeito. E não é uma reclamação de uma pessoa, nem de duas, nem de três. Todas as pessoas falam, nossa, como é difícil convencer as pessoas de que segurança é pra si, é pra ti, aquilo ali não é pra empresa, não é pro técnico de segurança, né? E daí quando o técnico de segurança sai, a pessoa vai lá e faz errado, né? Jampeia a máquina, né? Jampeia a máquina, que nem o Rafael Aragão foi um convidado que falou. Então, por aí, assim, o negócio, agora, né? uma coisa interessante também nesse contexto, né? A gente está falando de acessar pessoas e mudar a forma delas pensarem, né? Aí eu vou trazer muito da minha experiência da formação de eletricistas de novo. Porque a formação de eletricistas... Por que eu trago muito ela? Por isso que eu digo que ela foi realmente uma grande escola para mim. Porque a formação de eletricistas, ela era uma formação longa. Tu pega alguém que veio daqui a pouco da construção civil, né? E você vai trazer para ele toda uma bagagem técnica de corrente, resistência, diferença de potencial. Você vai trazer para ele todo um processo, como funciona. Mas lá na frente, ele vai ter as tomadas de decisão dele. Por mais que o teu processo esteja desenhado. E isso eu vejo até interessante aqui, esse público é de pessoal da área de segurança, né? Eu vejo muitas vezes algumas pessoas que são muito teóricas e que trazem algumas coisas muito lindas. Né? Quando me dizem o seguinte, Alexandre, o processo é que tem que garantir a segurança. Eu tô careca de saber isso. Aí eu pergunto, nós estamos nesse nível, pessoal? Nós estamos muito longe desse nível. A tomada de decisão não pode ser determinante para o acidente acontecer. Tu sabe disso? Claro que eu sei. Volto a perguntar. Nós estamos neste nível? Verdade. Com certeza não. Isso é muito lindo da gente falar no mundo acadêmico e é o que a gente busca. A gente tem que ter uma meta de onde a gente quer chegar. Mas nós estamos muito longe. Então, aí eu volto porque eu estava comentando, né? A gente começa a trabalhar essa pessoa. Algumas pessoas já chegam lá com esta forma de pensar. Cumprir procedimento. Fazer do jeito certo. Ela não tinha feito treinamento ainda para ser eletricista, mas ela já tem isso na sua bagagem, na sua forma de pensar. Cumprir procedimentos. O que vai acontecer com uma outra parcela? Eu vou conseguir acessá-la. Ela até não era de cumprir, mas ela entendeu durante o treinamento a importância, que ela quer voltar para casa, que ela não quer deixar o filho sem o pai. Beleza. Mas tem um que vai passar 3 meses e não vai ter conseguido ser acessado. Como é que eu faço com esse cara? Boa pergunta. Como é que eu identifico esse cara primeiro, né? Aí eu vou trazer um pouquinho de um processo que a gente desenhou, que foi um trabalho muito bacana, assim, que eu sou muito grato à minha equipe, porque, na verdade, foi um processo que eu coloquei, né, como uma dificuldade para minha equipe e eles me trouxeram a resposta, né? Então, assim, foi muito legal. O que a gente começou? A gente fazia, num primeiro momento, uma espécie de um conselho de classe. Então, imagina o seguinte, essa turma aqui, 20 formandos, para 20 pessoas fizeram formação de eletricistas. Quantos deles estão aptos? Aí começava o debate, né? Vamos falar do Pedro. O Pedro isso, o Pedro aquilo. Não, mas aquele dia o Pedro... E aí eu comecei a me sentir desconfortável com aquele formato, porque era um formato muito subjetivo. Daqui a pouco o Yuri, num determinado momento, viu o Pedro fazendo uma coisa e disse, Pedro não presta. Daqui a pouco a Deise viu e disse, não, o Pedro é um cara bom. E aí tu fica numa coisa subjetiva. E aí o que o meu time trouxe e a gente aprovou, é claro que a gente foi trabalhando e desenhando e depois ficou muito bom. A gente pegou que todos os instrutores fariam uma avaliação de cada um dos alunos em quesitos objetivos. Pontualidade, liderança, trabalho em equipe. Todos os instrutores que passavam... Claro, eu estou falando de um treinamento de 3 meses, né, pessoal? Isso não é aplicável
a coisas mais rápidas. Sim. 3 meses eu consigo fazer isso, né? Em treinamentos mais curtos, depois eu tive experiência na indústria, eu não consegui colocar isso nesse formato. Aí tu tem que fazer isso no dia a dia. É mais complexo, né? Mas dá para fazer também, mas é mais complexo. E lá, então, o que acontecia? Tu começava a ver trabalho em equipe, no momento de desmontar as estruturas. Daqui a pouco tem um que sempre que chega na hora de desmontar as estruturas, sei lá, vou no banheiro, vou não sei o quê. Uma notinha ruim aqui. Mas foi só com o Yuri, foi só naquele dia. Os outros instrutores, ao natural, aquilo ali vai se diluir. Agora, se o Yuri viu isso, a Deise viu isso, o Alexandre viu isso, esse cara não é bom de trabalho em equipe. Ou liderança, ele assume a liderança, ele é bom de comunicação, então tu começava a fazer vários itens, né? Cumpre procedimento, eu falei para ele fez diferente. Alguém marcava lá. Sim. E isso em 3 meses chegava ao final. Olha que interessante o processo que a gente criou. Ele não só me dava uma informação de quem deveria seguir na carreira ou não, como me dava uma possibilidade de aqueles que estavam no borderline, ali no limite, já ter um PDI muito fácil de ser desenhado pelo líder aonde ele iria cair. Porque eu estava mostrando para ele, isso aqui são as fortalezas e essas aqui são as partes que você precisa trabalhar. Só para fechar esse tema que eu acho que é extremamente importante que você trouxe, Daisy. E aí o que acontece, né? Eu, como sou um cara da área de treinamento, eu sou um cara que dou aula já há mais de 10 anos aí, né? Segurança do trabalho, na pós-graduação de segurança do trabalho, na PUC, na FTEC, na Fevale, né? Já tive algumas oportunidades em diferentes instituições de ensino. Eu acredito muito que a gente muda. Eu mudei, eu comentei aqui no próprio, né? Eu comentei a forma que eu encaro segurança mudou no decorrer da minha vida e é isso que eu quero levar para as pessoas. Mas aí entra um ponto, vou voltar para o eletricista como um exemplo do que acontece para outras áreas. Eu tenho 3 meses para treinar o cara. Se para fazer com que ele mude a forma de pensar a segurança eu precisar de 6 meses, de 1 ano, ele não vai poder ficar comigo. Sim, é muito tempo para ele estar exposto ao risco. Aí você vai dizer, mas você tinha. Não. Eu não posso colocá-lo em risco. É pelo bem dele. É pelo bem dele. Aí vai dizer, mas aí esse cara não vai ter o emprego. É melhor que ele não tenha um emprego do que ele não tenha a vida. Mas vai manter a vida, né? Vai ficar vivo. Eu lembro de um diretor que uma vez deixou isso muito claro. Por isso que eu digo assim, as experiências que eu tive foram muito boas no sentido de ter vivido uma empresa com o valor segurança sendo utilizado nas tomadas de decisão do dia a dia. Isso muda tudo. E eu me lembro de um diretor que uma vez falou isso, assim, com uma coisa, né, num momento com líderes, assim, de uma forma muito forte. Ele disse assim, por mais duro que seja uma demissão, eu prefiro deixar uma família sem o sustento, sem o emprego do chefe da família, do que ter que chamar essa mesma família depois para dizer que o rapaz sofreu um acidente grave. Então, assim, é uma tomada de decisão. E é duro demitir pessoas. Para quem é líder, para quem já fez isso e sabe, não é bom. Né? Então, é uma tomada de decisão. E você toma a decisão em cima dos seus valores. Sim. Que é outra coisa, a gente está falando muito, né, da tomada de decisão, que é um tema que eu gosto muito de abordar. O exemplo que eu dou nos meus treinamentos, eu falo muito da propina. Né? Se alguém te oferece uma propina, o que faz você aceitar ou não? Aí começa, né? O caráter, tal, se eu vou ser punido, tal. Aí, às vezes, alguém fala, sempre tem um gaiato que diz assim, depende de quanto, né, Alexandre? Eu digo, bom, se a gente entrou nisso, né, montante financeiro, aí quando a gente começa o debate, eu digo, se a gente está debatendo valores financeiros, a gente não está falando de valores pessoais, né? Porque se você gaguejou para responder essa pergunta, aceito ou não, você gaguejou, integridade, honestidade não são valores para você. Aí a pessoa já fica meio, pois é, né? Eu aceito ou não a propina em cima disso. Aí eu trago, vamos sair agora da propina e vamos voltar para o nosso dia a dia de trabalho. O que faz você bypassar ou não um procedimento de segurança? São os teus valores. Se para ti segurança é um valor, você não vai passar, mas estava atrasada a produção. É a mesma coisa de eu estar com a conta no negativo quando apareceu a proposta da propina. Não, mas é que nesse momento eu tinha recém ganhado meu 13º, estava super bem. Então nesse momento você não aceita a propina. Sim. É a história da prioridade, né?
A diferença é da prioridade para o valor. E nesse caso era só uma prioridade. É isso aí. Tá. Então, quando a gente internaliza isso, a gente não gagueja mais. A gente não gagueja mais. Ah, não, nesse formato não. Eu lembro também, o bom da gente ficar mais velho é que a gente vai tendo histórias para contar, né? E aí elas começam a deixar claro o que a gente vê na teoria. Mas isso, exatamente aqui. Isso enriquece, né, a teoria. Essas experiências que a gente vai adquirindo, elas enriquecem a teoria. Demais. Porque a gente pode ficar muitas vezes falando a teoria, muito bonito, mas os exemplos, eles são o que enriquecem nessas experiências que enriquecem. Eu lembro de uma empresa, né, nessa questão das experiências, né, Yuri? Eu me lembro de uma vez que trabalhei numa empresa que o valor número 1 era segurança. E estava lá, estava formalizado e ele era vivenciado. E num determinado momento, um líder chamou uma reunião e trouxe uma determinada possibilidade de mudança de procedimento. Se a gente fizer dessa forma, a gente ganha tantos minutos, a gente papapá, e aí todo um cálculo lá em um memorial, assim, bacana, bem escrito e tal, papapá. Aí daqui a pouco um da mesa olhou e disse assim, mas se a gente fizer dessa forma aí, a gente está reduzindo a segurança do operador, não tá? Aí o cara gaguejou. Aí ele disse assim, mas se a gente está reduzindo a segurança do nosso operador, a gente está indo contra os nossos valores. Acabou a reunião. Pronto. Não tem discussão, Pronto. né? Nesse ponto, se está internalizado se já é o valor, não tem mais Acabou discussão. Se a segurança é número 1 para nós vamos mudar esse procedimento para colocar as pessoas em risco para ter esse ganho? Não, ele não vai se justificar. Sim, não faz sentido. Um cuidado agora, né? E aí também tem que ter muita maturidade porque eu vou falar agora. Também a gente tem que tomar cuidado, porque não adianta de nada a empresa ganhar todos os prêmios de segurança e não seguir viva dentro do processo. Exatamente. Então, assim, aqui entra, tem que ter muita maturidade, muito cuidado com o que eu vou falar agora, mas a gente não pode se cegar para isso. Se eu quiser trabalhar 100% com segurança, eu não tenho distribuição de energia, pessoal. É verdade. Se eu quiser trabalhar 100% com segurança, eu não tenho refinaria. Então, assim, aqui a gente tem que tomar um cuidado, 100%. Eu posso ter 99%. Se eu quero que o avião não caia, eu não saio do chão. Né? O que a gente tem que fazer e o que muda? E aí sim, isso muda de empresa para empresa, de cultura para cultura. É a forma com que eu trato as questões de segurança. Isso vai mudar. Isso muda. Sim. Né? Eu posso ter uma refinaria onde está sempre tendo alguém lá se machucando e está podendo explodir a qualquer momento. Eu posso ter uma distribuição de energia onde está sempre alguém caindo do poste ou não. Isso muda. Porque é a forma com que a gente trabalha aquela atividade, né? Mas algumas, se a gente for colocar... não, mas se não dá para colocar... É zero risco? É zero risco? Então a gente não vai fazer. Não opera, né? Não opera. Não tem como. É para isso que existe periculosidade, insalubridade, essa coisa toda, né? Exatamente. Esses valores, assim, eles têm que ser inegociáveis mesmo, né? Cara, outro ponto que eu tava falando ali que eu achei interessante, né? E me veio uma reflexão também. Se a gente imaginar, né, que nós temos aí os processos, nós temos as máquinas, os equipamentos, né, enfim, e se nós imaginarmos isso junto com as pessoas e tal, sempre que a gente tem um acidente, sempre que a gente tem uma falha, sempre alguém aponta assim, mas tudo isso foi uma tomada de decisão, tudo isso foi culpa da falha humana. Porque se não fosse a falha humana, tá tudo muito bonito, desenhado, mas a culpa é da falha humana. E eu sempre digo pro pessoal, assim, eu costumo dizer pro pessoal, gente, a gente tem que parar com essa história que o problema é o homem. Quem é dentro dessa pirâmide, dentro desse triângulo de máquinas, né, enfim, maquinário, produção, o processo e mão de obra. Quem é que dentro desse processo é capaz de propor melhoria, é capaz de pensar em novos métodos, é capaz, né, de resolver problemas? Então, na verdade, a solução é o homem. Exato. O homem é a solução, o trabalhador é a solução. Mas agora a gente tem que tentar virar essa chave de que o homem é o problema. Não, o homem tem que ser a solução. Agora, como que a gente vai chegar lá, né? E tem uma coisa interessante. Esse tema, Yuri,
Eu adoro, assim, porque aí a gente entra muito, né, nessa questão da responsabilidade, ele está muito atrelada, e isso vai acontecer no momento da avaliação das causas, né, ou da causa raiz daquele acidente. Sim. E aí, de novo, né, o bom é trazer história, porque quando a gente traz história, a gente consegue exemplificar isso. Sim. Numa determinada empresa que eu fui fazer um trabalho, eu pedi para olhar, né? Eu disse, vocês estão tendo muito acidente e tal. Deixa eu só dar uma olhada, deixa eu entender como é que vocês estão fazendo aqui e tal. Eles usavam 5 porquês, eu gosto muito dos 5 porquês. E sempre parava nisso, né? Então era, falta de atenção do operador, advertência, né? Alguma coisa nessa linha, né? Falta de atenção. Falta de percepção de risco. Maravilhoso. Eu falo isso quando eu dou essa parte da matéria, eu digo assim, pessoal, me traz qualquer acidente aí, que eu vou provar para vocês que foi falta de qualquer acidente, foi falta de percepção de risco e treinamento. E a gente já sai daqui com o plano de ação e ele está sendo feito na sequência. Nem começa, né? Só larga lá embaixo na calma. Então, assim, e aí eu conversei e disse, pessoal, sabe o que está faltando aqui? A sequência dos porquês. Por que essa pessoa... Porque é o seguinte... Tá, chegou lá, ela teve realmente essa falta de percepção de risco. O que é algo muito subjetivo, né? Faltou atenção, por quê? Aí você começa a ver, porque ela tinha trabalhado 15 horas seguidas, aí, não, é porque ela tem um déficit de atenção, aí, então olha só, eu começo a buscar o que fez aquilo ali acontecer como efetivamente uma causa raiz. Esse problema pode estar no processo de recrutamento e seleção. Tu tá testando a forma com que a pessoa... Tem um exercício que eu faço muito, né, de uma questão de um exercício de respiração. Particularmente eu gosto muito e eu acabei estudando a questão do mindfulness. Primeiro eu comecei fazendo para mim, realmente, para ter um momento de eu parar, enfim... E acabei depois fazendo um curso disso. E a gente pega e fica 2 minutos, 1 minuto às vezes, pedindo para que a pessoa faça um exercício de respiração e que ela se concentre no corpo dela, sentindo o seu pulmão expandindo, contraindo e tal, sentindo o ar entrando. Estou falando de 1 minuto. Nossa mente está girando num nível tão rápido que a pessoa, nesse 1 minuto, passou 15 segundos, ela está pensando na conta para pagar, o e-mail que está atrasado, o projeto que não sei o que e tal. Aí eu digo o seguinte, aí você diz o seguinte, o cara ficou 8 horas na frente de uma máquina e você diz que a culpa é dele porque num determinado momento ele não prestou atenção. Você não consegue ficar 1 minuto com a sua mente concentrada na sua respiração. E a culpa é do cara. Como é que eu trabalho isso? Você começa a exercitar sua mente. Se eu estou dirigindo e num determinado... Eu vou falar de mim. Eu estou dirigindo e num determinado momento eu começo a me dar conta que a minha mente está em outro lugar, eu trago ela de volta. Simples. Mas tem um momento que a minha mente vai sair. Sim, sou um ser humano. Sim, quantos de nós, né? Várias eu já me peguei com isso também. Tipo assim, cara, como é que eu cheguei aqui? Porque eu, metade do caminho, eu nem percebi onde é que eu tava. A gente vai no automático. Principalmente roteiro que a gente faz trabalho, todo dia. casa, trabalho, né? Estar no automático. Então, o que acontece? Se eu começo a treinar minha mente para isso, a minha mente vai sair. Mas eu vou trazer ela de volta. A minha mente vai sair, eu vou trazer ela de volta. Só fazendo esse movimento, eu já estou minimizando muito o tempo que minha mente está longe. Né? Aí entra também aquelas questões da mente longe da tarefa, enfim, as teorias lá do Safe Start, né? da Dupont, que usava muita questão, né? A mente longe da tarefa, enfim. Mas, na verdade, nada mais é do que eu estar olhando a minha mente de tempos em tempos, checa, eu estou prestando atenção naquilo que eu estou fazendo? Tô, beleza, sigo fazendo. Não tô, volta. Né? Eu trago muito esse exemplo do carro, porque esse se adequa para qualquer atividade. Se eu estou dirigindo e eu comecei a pensar em outra coisa, daqui a pouco lá na frente vai ter um cachorro que está vindo ali, e eu estou aqui pensando, o e-mail, o projeto, tá. Se eu tô focado ali, daqui a pouco eu já tô olhando o cachorro lá, já tô tirando o pé. Né? Então é um momento que realmente eu estar com a atenção naquilo que eu tô fazendo. Sim, a gente costuma dizer, né, que a hora do banho é a hora que mais flui ideia, né? Por quê? Porque tu não tá prestando atenção no banho, né? É o momento que tu tá livre ali e a tua imaginação flui, né? Não, eu canto Raça Negra no banho. Por que isso não é uma surpresa pra mim? Porque quando eu não tô, eu canto também.
E não que eu cante, eu não canto uma pinóia, tá, pessoal? Fica só essa observação. Mas cantor de chuveiro? Como é que é cantor de chuveiro? Coitado dos vizinhos. Mas, Alexandre, eu ainda queria te fazer mais uma pergunta. Eu acho que a gente já está até meio avançado na hora, mas eu queria te fazer mais uma pergunta. O seguinte, né? Acho que até aqui a gente já conseguiu perceber que a liderança é o ponto-chave. Sem dúvida. Né? Legal. Porque sem liderança a gente não consegue, né? Como tu mesmo disseste, não dá para vir de baixo para cima. Não. Tem um livro, O Poder do Hábito, né, que traz o relato do diretor, né, da Alcoa. Então, a gente até gravou um vídeo esses dias falando, né, sobre isso, que ele realmente implantou uma cultura de segurança na empresa, né, e foi bem engraçado, porque no dia da sua apresentação, né, para quem não conhece a história, no dia da apresentação dele, ele só falou em segurança, né. E aí os acionistas, enfim, mandaram vender todas as ações porque acharam que ele era um maluco e tal, né? Ele apontou as saídas de emergência na sua apresentação e tal. Então, ele trouxe uma coisa diferente de que ninguém, né, se esperava, digamos assim. Mas ele teve um retorno extremamente relevante, né? Ele aumentou o faturamento da empresa em 5 vezes. Veja bem, a gente não está falando em aumentar a cultura, não, a gente está falando em aumentar o faturamento, o dinheiro da empresa, né? Sem contar a valorização dela no mercado. Que foi o que a gente falou no início, né, na apresentação, que isso é um ganho. Isso. Mexer com segurança, é um ganho para as empresas, né? Aqui é um exemplo prático de faturamento que aumentou por esse tipo de tomada de decisão de tomar como um valor a segurança, né? Exatamente. E essa é a história que eu queria que todos os líderes ouvissem, que todos os donos de empresa ouvissem, enfim, né? Porque eu acho ela fantástica, assim. Mas aí a minha pergunta é justamente nesse sentido, assim, o que mais a gente consegue de indicador, né? Porque hoje tu trabalha muito com desenvolvimento, treinamento, então tu deve ver isso bastante, assim, né? Os ganhos que a gente tem, né, depois desse processo, assim. Então, como é que a gente mede isso, assim, né? Perfeito. Esse é um ponto interessante e ele não vale só para a área de segurança, né, Daisy? Os RHs, de um modo geral, de algum tempo para cá, isso não é uma coisa tão nova, tem trabalhado muito com essa ideia do retorno. Porque vamos voltar alguns anos atrás. Ah, não, eu preciso melhorar isso aqui, a gente treina. Tá, e qual é o resultado que esse treinamento deu? Ficamos lá uma semana num hotel bacana, não sei o que. Tá, e aí sensibilizou, trouxe melhoria para aquele processo realmente. Então, hoje, cada vez mais, a gente precisa justificar os treinamentos. Como eu num determinado momento da vida, eu contratava treinamentos e hoje eu forneço treinamentos, eu tenho isso muito claro. Se o meu treinamento não gerar uma mudança nas pessoas, se ele não gerar uma diferença... Né? Por exemplo, um dos treinamentos que eu dou, né, de padrinhos, né, de tutores, pessoas que vão acompanhar um novo colaborador, normalmente em atividades de risco. Se vocês forem receber esse novo colaborador da mesma forma que receberiam antes do treinamento, meu treinamento não valeu de nada, perdemos tempo todo mundo. Sim. E eu saí de lá com dinheiro no bolso. Verdade. Né? Só que eu não vou voltar mais. Eu sei que eu não vou voltar mais. Porque as pessoas precisam perceber que aquilo ali gerou uma mudança. Né? Eu acho que aqui eu começo a responder a tua pergunta. Eu preciso gerar uma mudança. Então, quando eu começo a fazer um treinamento, eu preciso fazer com que pessoas façam as reflexões sobre os temas que são relevantes e saiam dali desconfortáveis com aquilo que, de repente, muitas vezes... Eu até uma vez recebi um feedback e eu adorei ter recebido esse feedback. Ele disse assim... A pessoa, né, no caso a engenheira de segurança, disse assim, com muita educação, tu meteu o dedo numas feridas. Tem gente que tá saindo com dor daqui dessa sala. Eu digo, mas a ideia é essa, porque treinamento não precisa ser um negócio pesado, né? A gente tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes a gente faz um treinamento, deixa o cara o dia inteiro lá, o cara chega em casa desmanchado. Fica chato daí já, né? Fica chato, por isso que eu comentei antes da questão da importância deles participarem. Quando eles participam, tu começa a trazer para dentro da realidade deles as teorias. E nesse momento você está conseguindo fazer a diferença. Então, mas seguindo no ponto que você perguntou, né? A gente começa a mensurar em cima de resultado e de mudança de postura. E isso a gente precisa acompanhar. Né? Se não tiver acontecendo isso, cuidado com o teu treinamento, cuidado com o teu formato, porque talvez você esteja botando dinheiro fora.
Você precisa perceber a mudança nas pessoas. E tu consegue, desculpa, Alexandre, até como dica mesmo pro pessoal, tu consegue citar algum exemplo de indicador que isso apareça, assim? Sabe que é interessante, né? Tem vários formatos. Eu tenho um e-book, né, que eu escrevi, que veio de uma experiência que eu tive dentro da indústria que eu estava. A gente fez o seguinte lá, é uma medição que foi um trabalho muito legal, porque a gente estava falando muito sobre a cultura, como é que eu mexo na cultura? Eu digo, mas para eu mexer na cultura, primeiro eu preciso saber qual é a minha cultura. Eu preciso mensurar isso, porque eu preciso olhar um antes e olhar um depois, né? E o que a gente fez? Na verdade, eu conduzi esse projeto e depois eu trouxe essa ideia e amplifiquei ela, por isso eu fiz esse e-book. Era medir não a percepção de risco, mas a percepção de segurança dos nossos colaboradores. O que é isso, né? Porque percepção de risco é você conseguir fazer a leitura do ambiente daquilo que pode te levar a uma situação indesejada. Isso é a percepção de risco, né? O que é a percepção de segurança? Tô indo trabalhar, eu me sinto seguro na atividade que eu desempenho no meu dia a dia? E nesse meu e-book eu fiz um formato de mensuração disso. Então imagina o seguinte, pegamos lá algumas áreas e a pessoa me diz o seguinte, de 0 a 10, o quanto você se sente seguro? Que desafiador isso, né? Porque aí tu começa a dizer o seguinte, olha que interessante. Se as pessoas se sentem seguras no ambiente que elas estão, tem várias leituras que você pode fazer. Ela entende que ela recebeu o treinamento, ela entende que ela tem uma liderança que toma decisões com o valor segurança. Tu começa a fazer várias leituras. Só que disso teve desdobramentos que a gente não esperava e que foram muito legais e por isso que eu acabei escrevendo e-book. Tu começa a ver diferença, por exemplo, de turno. A mesma atividade, a mesma máquina, alguns se sentem numa situação insegura e outros não. Tu começa a fazer leituras de liderança, né? Sim. Outra coisa interessante, né? No caso lá da empresa onde tudo isso começou, né? O pessoal da manutenção era que estava numa situação de maior risco e eram os que se sentiam mais seguros. Aí tu começa, só que aí tu tem que começar a puxar o fio para entender. Isso é uma autoconfiança muito grande. Verdade. Ou é porque pode confundir, né? Pode confundir. Ou é porque eles estão realmente muito treinados e eles estão muito sabendo o que estão fazendo e por saber o que estão fazendo, conhecendo os riscos e trabalhando de forma adequada, estão se sentindo seguros. Então, tu começa a puxar várias coisas. A partir disso, eu comecei a fazer outras perguntas. Então, o meu e-book ele tem mais perguntas que começam a desdobrar essa pergunta principal, que é a pessoa se sentir segura no ambiente de trabalho. Isso é uma forma de mensuração. É verdade. Porque se você se sente seguro num nível, né, numa média de uma empresa de 0 a 10, sei lá, 7, e num determinado momento você começa a fazer ações e passou para uma média 8, você conseguiu fazer com que as pessoas se sintam mais seguras. Né? E que tem algumas coisas, né, que a gente estava comentando antes. Tudo que a gente puder fugir da subjetividade, melhor. Esta é uma forma. É que a gente também, né, a nossa área, sendo uma área técnica, a gente busca número, né? A gente busca mensurar aquilo através de número, porque se não Precisa. tem... É o que... De novo, né? Vamos lá, redundância. Mas o que a gente não mede, a gente não gerencia. Gere, né? O que não mede, não gerencia. Como é que tu vai saber se aumentou de número? E o subjetivo, ele é muito relativo, né? Que não sendo redundante, mas já sendo, porque depende do dia que a pessoa tá avaliando aquilo ali, Exato. Depende do momento que ela tá vivendo, ela pode ter percepções diferentes, né? Então, ser subjetivo é ruim, porque tu nem sempre vai ter realmente um resultado que é assertivo, né? Eu já trabalhei em empresa que a gente tinha índice de comportamento seguro, né? Então, através de auditoria comportamental, por exemplo, enfim, fazia o cálculo lá do número de desvios que se encontrava, dividido pelo número de pessoas e tal. E aí tu chegava ali, a gente botava uma meta. A meta é 90% de comportamento seguro. O problema... Também subjetivo, tá? Porque às vezes dependia do auditor, às vezes dependia da qualidade daquela auditoria. Porque eu acho que assim, volume, né? Porque eu acho que assim, muitas vezes, vou estabelecer um procedimento de elaboração de auditoria comportamental, quer que seja. O IPS, né, o Índice de Padrão Seguro lá. Teu auditor está preparado para fazer aquilo ali. Exato. A tua empresa, como tu mesmo disseste, um exemplo aqui, ela está preparada, porque a auditoria comportamental tu vê um desvio, aborda aquele desvio, recomenda. Isso. A tua empresa está preparada para que aquela pessoa receba aquele feedback. A tua empresa ela está preparada para que aquele líder assine aquela auditoria comportamental reconhecendo ele. Mas ele é meu amigo, eu não posso apontar ele, né? E tem cara que...
E tem cara que realmente não aceita. E ele se volta contra ti. Então, assim, citei um exemplo de um indicador, mas o número ele não pode ser frio. Não. Né? Porque se a gente... É como tu mesmo disseste, a gente, de repente, está no primeiro, segundo degrau, e esse processo da auditoria comportamental ele exige uma maturidade que tu já esteja lá no 9º degrau, né? Senão vai estar ali bem bonito para inglês ver. Na auditoria diz 45.001 ali vai estar estampado o nosso índice de comportamento seguro, mas e até que ponto aquele número é confiável, né? Exatamente. E até mais grave do que isso, né? Porque esse é um ponto interessante, de novo, uma vivência que eu tive uma vez, né? Eu me lembro nós estávamos fazendo todo um esforço muito grande e num determinado momento nós estávamos começando a botar o nariz para fora da água, não me lembro agora de cabeça quantos dias eram sem acidentes, e aí um rapaz, por muito pouco, assim, ele não esmagou o dedo numa máquina, né, mas acabou tendo um cortezinho, por muito pouco ele poderia ter sido um acidente com um potencial bem grave, né, e ele acabou tendo, enfim, só um pequeno corte, mas ele estava tentando esconder, porque ele não queria que o número... Eu disse, não, cara, não, vem cá. Tem mais isso ainda. Não. Essa questão do número de dias sem acidência. Olha, nós vamos para cada história cabeluda que eu já li, já ouvi. A gente pode ficar horas aqui, acho, falando disso. Aí eu disse para ele, cara, o nosso ponto mais importante é que a partir do momento que você teve isso, a gente tem que fazer melhorias para que isso não volte a acontecer. Então, assim, zeramos de novo. Vamos melhorar, esse não vai acontecer mais, mas a gente precisa ter um número que realmente seja representativo da nossa realidade, senão a gente está se enganando. É verdade, é verdade. E aí não faz sentido. Muito bem. Não sei se tem alguma pergunta ainda, senão... Tá, eu tenho várias, mas daí o pessoal do estúdio que vai correr a gente. Muito bom. Não, dava pra ficar horas aqui muito falando, legal. Assim, né? Mas eu ainda queria te perguntar se tem algum recado final, assim, né? Principalmente pro pessoal que nos assiste, que é da área da segurança, assim, né? Técnicos recém-formados, às vezes, né? Bacana. Eu até, antes até só de dar o recado, só queria fazer um comentário até em cima dessa questão da fala, né? Que eu tenho isso nesse cacuete de quando eu começo a falar, eu vou indo, e esses tempos eu recebi um feedback, né? Eu estava olhando um feedback de uma turma de pós-graduação, inclusive. Estavam vários feedbacks positivos ali e tal, e tinha um que estava ruim, e eu olhei, pá, por que ela tá ruim? Ela disse assim, o professor disse que era pra gente participar e que era pra cortar ele a qualquer momento, mas ele não dava espaço. Então eu digo isso, eu tô falando isso porque eu agora, depois que eu li aquele feedback, eu entro nas turmas e digo assim, pelo amor de Deus, vocês me cortem. Tá tudo que eu não quero e que vocês depois me dêem um feedback positivo. Eu digo, e ela botou, né, no feedback lá, ele diz pra cortar, mas ele não para de falar. Me cortem, né? Então eu tenho essa coisa de falar, né? E quando eu começo a embalar uma ideia na outra. Mas enfim, né? Agradecendo, né, a vocês aqui, Yuri, Denise, né, a oportunidade da gente estar trazendo um pouquinho. Vou voltar às falas do começo. Sempre que a gente fala por segurança, e vocês estão abrindo um espaço aqui para que a gente possa falar sobre segurança, e sempre que a gente estiver acessando uma pessoa, e que essa pessoa daqui a pouco em casa for trocar uma lâmpada e não pegue a cadeira de rodinha, porque eu ouvi lá o momento que eles estavam falando sobre a tomada de decisão e ele ficou na dúvida se pegava a cadeira de rodinha ou ia buscar a escadinha, a gente já ganhou. Então, assim, agradecer a oportunidade da gente estar falando de segurança, tá levando essa informação para as pessoas, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Né? Agradeço as pessoas que estão nos ouvindo aqui, se interessaram também. Tô nas redes sociais, né? Se alguém tiver interesse aí de me acompanhar, então, Alexandre Eberli Alves, né? Eu tô no LinkedIn, tô no Instagram, Facebook cada vez menos, então esse eu já nem coloco mais. Instagram e LinkedIn são os locais onde eu tenho divulgado o meu trabalho, tenho também colocado coisas que eu tenho feito nesse caminho, tenho trabalhado muito com a questão realmente de comportamento, que é o que a gente falou hoje aqui, levar essa questão da tomada de decisão e da forma como as coisas acontecem. Tem um trabalho muito importante que é o técnico, que embora eu tenha formação e conheça alguns, eu não estou me atendo a eles, eu estou me atendo a comportamento, porque que nem eu falei, o técnico as pessoas ao natural vão, o comportamental não, e ele precisa andar junto, nem mais, não tem nem como menos, ser mas diferente, precisa andar junto. Verdade. Muito bem, muito obrigada, então, Alexandre, pela tua presença, né? Acho que foi de grande valor, a gente poderia ficar horas aqui, né? Falando, é bom, né? É um assunto... Papo bom, né? Um papo bom, um papo legal. E é um assunto que eu acho que tem muito, assim, para contribuir, né? Para as pessoas, então, é muito bom poder falar sobre isso, assim.
Mas, enfim, né, em agradecimento, então a gente trouxe Temos uma caneca. Só, muito obrigado. Olha aí, olha só, pessoal. Coisa boa. O Yuri costuma dizer que é pra tu lembrar da gente já de manhã cedo. A Assim. gente quer que a pessoa olhe ali, Helena. Ô, pessoal, tem nome aqui, ó. Tem um nome. Nome personalizado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Olha aí, ó. Vai ser muito bem utilizado. Que bom, que bom. Mais uma vez a gente gostaria, então, de te agradecer, né? Essas contribuições que tu deste, as experiências que tu trouxe, né? Às vezes a gente acaba absorvendo, né, conhecimento só pela experiência que o outro contou. Com certeza. E eu me vejo direto, assim, algumas histórias, por exemplo, que tu contou assim, puxa, o que eu faria nessa situação? E hoje eu já sei, pelo menos, alguns exemplos que deram certo, né? E isso espero aí, para quem também tá nos assistindo, que tá nos ouvindo, nas plataformas, enfim, que possa tomar isso também como ferramentas dentro de uma caixinha, né? Então, não sei se vai ser essa chave Phillips certo que vocês vão precisar para dar o toque no parafuso. Mas pode ser, né? Dependendo do tipo, né? É bom armazenar, porque uma hora pode precisar. Tenham lá. Né? Tá certo. E aí, hoje vai ter, então, um sorteio de um livro. Então, o sorteio que a gente falou lá no começo, né? Que a gente ia fazer. O livro vai ser Faça Segurança, Cultura, Gestão e Liderança. É um livro muito bom. A gente não trouxe ele aqui fisicamente porque a gente vai mandar direto para casa de vocês, né? Porque de quem for sorteado, no caso, né? Porque também pensando em sustentabilidade, né? Não tem por que a gente fazer o transporte desse livro daqui até para cá aqui. para depois para casa de vocês. Exatamente, né? Não faz muito sentido. Isso. Então, o sorteio vai ser esse. Qual é a regrinha, então, para participar do sorteio? A gente vai postar uma fotinho nossa, né, aqui de nós três da mesa, uma foto oficial no Instagram, e aí você vai lá, marca 2 pessoas e já tá concorrendo, tá? Então, essa é a regrinha. E o sorteio vai acontecer, então, no sábado, tá? Falando novamente dos patrocínios também, né? Se vocês tiverem interesse, nos chamem lá no Instagram, enfim, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, chamem em qualquer lugar lá que a gente atende vocês. E também se tiverem dúvidas, sugestões, né? A gente é muito aberto, né, Yuri? É muito bom, assim, quando vem contribuições de vocês, né? Isso, pessoal, é um ponto-chave, assim, ó. O Alexandre falou aqui algumas vezes, e a gente também já tomou de formas diferentes esse posicionamento. Esse espaço aqui é um espaço de todos nós da área de segurança, é um espaço nosso, é um espaço aberto para falar sobre isso. Então, assim, ó, se vocês tiverem uma dúvida, pessoal, eu quero que vocês falem muito sobre tal assunto, eu quero que vocês falem sobre essas mudanças que está tendo no meio social, eu quero que vocês destrinchem a questão do PGR, tragam alguém especialista, alguém de cultura organizacional. Então, assim, se vocês tiverem assuntos, se vocês tiverem sugestões, né, pensem que esse espaço aqui está aberto para isso. Se um dia vocês se sentirem seguros, olha, eu faço tal tipo de atividade na área, eu quero ir conversar com vocês. E não tem problema nenhum, a gente vai dar um jeito, a gente vai achar uma agenda, né? A gente vai dar essa atenção para vocês, certamente. Então não deixe de participar, não deixe de seguir, curtindo a gente lá, tanto no YouTube, agora a gente está no LinkedIn, o LinkedIn legal que está crescendo bastante também. A gente percebeu aí que nos últimos meses aí ele vem dando uma guinada, então a gente gostaria de agradecer também desde já vocês aí que estão curtindo, que estão acompanhando, mas isso também que a Daisy falou, né, que a nossa promoção ajuda a gente bastante também quando vocês marcam alguém, né, lá no Instagram, principalmente nas fotos, isso chama mais pessoas aí que podem se interessar e que podem também contribuir. Isso aí. E ajudar ainda a tornar essa cultura de segurança mais forte, né? Que no fim é o nosso objetivo, né, principal, assim. Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, Alexandre. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. E até uma próxima, quem sabe, né? Vai ser uma honra. Até o próximo episódio, então. Então tá, pessoal. Sigam nos acompanhando. Até uma próxima. Tchau!